Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por nós estarmos aqui outra vez. Que alegria, né? Nós podemos estar na casa do Todo-Poderoso, o Eterno de Israel, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, absoluto, né? Sobre todas as coisas. Estamos aqui em uma manhã abençoada, ensolarada. Deus assim concede essa oportunidade, essa riqueza e privilégio a todos nós. Deus abençoe a presença de cada um dos irmãos. Lição 12, um título muito profundo da soberania de Deus, a imutabilidade e a eternidade de Deus. 3 fatores aqui de extrema relevância para nós sabermos que somos uma pequena partícula nesse grande universo, ou mesmo nessa Terra, né? Nessa galáxia que nós vivemos, a Via Láctea, 9 planetas e bilhões de outros planetas, assim já falado por grandes cientistas, e a Bíblia assevera tudo isso com grande clareza para nós. A soberania de Deus é sobre todas as coisas. Isso aí implica que não há superioridade à soberania de Deus. Ela excede qualquer perspectiva humana, qualquer conhecimento, qualquer dogma religioso. E a palavra de Deus também, ela é eterna. Quando a luz das Escrituras traz para nós, vai dizer que de séculos em séculos, de geração em geração, aplica-se isso à palavra de Deus. De que forma de geração em geração? A informação contida, expressa, escrita, revelada, que é a palavra de Deus. De geração em geração. As Escrituras Sagradas faz direção, orientação, movimentação, para que o homem reconheça a grandeza de Deus. É inimaginável nós querermos, nosso pequeno pensamento, atribuir resumo à grandeza de Deus. Jamais o homem vai conseguir isso. Se você leu a revista tem texto que traz para nós que o Senhor cavalga sobre as nuvens. Dá para imaginar o que é a grandeza de Deus, a luz de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida? E tem tanta gente por aí se achando, né? Besteroides, achismo, esquisitice, pensando que é alguma coisa. Nós não somos eternos aqui. Quando Hebreus vai dizer para nós que nós somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros nessa terra, porque temos um local determinado a chegar. 2 eternidades, uma com Deus e uma, na tormenta. E todos que estão aqui é porque buscam esse Deus grandioso, poderoso, que por muitas das vezes você já ouviu, nós já falamos, em outros lugares você já ouviu, a Bíblia fala, revela. Todo o ar que nós respiramos, plena bondade de Deus. Se você for refletir, quantos anos o seu coração está batendo? Tem pessoas que não batem mais o coração, porque não fazem parte aqui desta terra. Já partiram para a eternidade. Pois bem, nós lendo aqui, eu me senti muito agraciado por esta lição, enfim, por esse trimestre, né? Toda essa dissertativa que tem em todas as lições, falando sobre Deus, e não é fácil falar sobre Deus. E me senti muito alegre. Li algumas vezes, depois li de novo. Hoje, pela madrugada, a gente levantou, estava lendo, e pedindo a Deus que não seja nosso pensamento, nosso querer, a nossa voz, o nosso querer, mas que seja o querer, a vontade de Deus em tudo na nossa vida, para nós compreendermos quão pequenos somos nós aqui nessa terra. E a gente colocou aqui algumas perguntas que nós estamos aprendendo junto, aprendendo com os irmãos, que ao longo da lição, nós vamos aí discorrer com os irmãos. Nós sabemos que existe uma crise existencial na humanidade.
e pairam muitas perguntas. Eu separei algumas aqui, tem muito mais do que essas, mas é para nós aprendermos. Perguntas tais como: qual o tamanho de Deus? De onde Deus veio? Como é o céu? Que horas são no céu? Isso os irmãos já escutou, a gente já ouviu em lições aí, ensino anteriores. Que horas são no céu? Quem é que pode responder? O que é uma eternidade, né? E a lição, ela aborda aqui, expressivamente, soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, que traz para nós a eternidade de Deus. São coisas que, a nós que buscamos a palavra de Deus, buscamos a salvação, e buscamos um comportamento cristão, avançamos, progredimos em aperfeiçoamento cristão, para nós é imprescindível isso aqui, nós entendermos isso aqui, buscarmos essa clareza à luz de Deus, conforme Deus quer, do jeito de Deus, da forma de Deus, no tempo de Deus. Isso é muito importante nós entendermos isso. Então, o tópico 1, a soberania de Deus. Fala da prerrogativa, né? Ela é fundamentada nas perfeições de Deus, as perfeições divinas. Deus é perfeito, Deus não erra, jamais errou, jamais errará. É isso que nós precisamos colocar em mente. Deus é tudo, Deus é soberano, né? Deus está acima de qualquer perspectiva humana. Aí nós entendemos, né, um conceito aí de soberania. Origem da palavra, ela advém do latim. Supremitas e potestas, duas palavras, têm o mesmo sentido, soberania, que significa poder supremo. Um poder é dito soberano quando não existe outro superior. Então não há nada superior à soberania, à grandeza incomparável de Deus para a nossa vida. Nada é superior. Nada. O seu levantar, o seu café da manhã, as suas opções, o seu lazer, a sua vontade, a sua conquista, nada foge do conhecimento de Deus, porque a Bíblia vai dizer para nós que nada acontece sem a permissão e conhecimento de Deus. Então, Deus é um registro maior que qualquer computador que tem aqui na Terra. Ele controla o universo. Então, a soberania de Deus, autoridade suprema, autoridade superior, que não pode ser limitada por nenhum outro poder. É a capacidade de impor a vontade própria, em última instância, para a realização do direito justo, qualidade máxima de poder, é una, integral e universal. Vale para todo o universo, tudo obedece a Deus, tudo é no controle de Deus. E se nós formos refletir a pequenez que nós somos aqui na Terra, e esse achismo, desse egoísmo interno, individualismo interno de cada cidadão aqui na Terra, principalmente quando se diz em pertences, né, coisas materiais. Tem pessoas que eternizam a possessividade de alguma coisa, de um terreno, do dinheiro, da aquisição daquilo, aquilo outro. Pastor, você é contra alguém adquirir? De maneira alguma. É ótimo você trabalhar, conquistar as coisas. Nós que somos cristãos, devemos ter uma palavra de gratidão na nossa mente, em todo dia, em toda hora, semana, mês e ano. Livramentos, milagres, curas que Deus tem promovido na sua vida, na vida de quem invoca Ele. Essa é a razão da continuidade de nós vivermos. Por isso, há uma grande verdade em refletir que Deus é superior, a soberania dele excede qualquer perspectiva humana e dogma religioso, conhecimento, ciência. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Está aí no 1. Romanos, capítulo 11:36. Ele é quem governa o universo e conduz a história.
Romanos 11, 36. Que diz lá para nós? Romanos 11, 36. Vamos ler? Romanos 11, 36. Porque todas as coisas, olha só, olha a afirmativa da palavra de Deus. Olha só a afirmativa. Nessa crise existencial que existe na humanidade, há essa pergunta que nós vamos aí na frente discorrer com os irmãos, se assim o tempo nos permitir. Qual o tamanho de Deus? De onde Deus veio? Como é o céu? São perguntas. E tem pessoas que têm crise existencial porque não tem essa palavra. Não tem a fé exercitada. Romanos 11, 36. Porque todas as coisas são dele. Por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém significa o quê? Verdade. É verdade. Essa é a verdade absoluta. Existem tantas verdades genéricas e paralelas. Verdade absoluta é somente a palavra de Deus. Isso é importante, é salutar nessa maratona cristã que estamos. Ninguém superior a ninguém. Obviamente, pessoas se destacam mais do que as outras. Habilidade intelectual, habilidade de percepção, habilidade cognitiva, né? São pessoas que exercitam. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós vamos nos fortalecendo. É um combustível. Eu tomei essa água aqui. É um combustível para manter esse organismo, essa máquina, essa estrutura. Fica sem beber água. Desnutrido. Vai o quê? Os órgãos à múltipla falência. Então, soberania de Deus. Não há nada superior a Deus. Ponto. Não há nada superior a Deus. Ponto. Tudo que o homem querer desvendar, falar a respeito de Deus, primeiro tem que se reportar às Escrituras Sagradas, como referência, antes de qualquer achismo. Porque vários dogmas religiosos têm aí dado muitos pontos sobre Deus, né? Coisa que o inimigo gosta de fazer, que ele age sorrateiramente, tirando o foco do povo que quer ir para o céu, e nós queremos ir para o céu. Sobre a soberania de Deus, se você quiser abrir sua Bíblia, nós estamos com uma deficiência, né, no telão aqui, deu uma pane, parece que desde quinta, né? Deu uma pane. A soberania de Deus, Salmo 50, e o versículo 1, primeiro, vai dizer: Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e convocou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde o ocaso. O que significa? Qual ensino à luz desse versículo para nós? O Deus dos deuses, Senhor Jeová, Messias, convocou a terra para juízo. Vai chegar o dia desse juízo. Está escrito, é a palavra de Deus. Está aí nesse versículo, Salmo 51, versículo 1 aí. Ó. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e convocou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Juízo. Deus, né, convocou a terra para o juízo. A certeza desse versículo para o julgamento é tão certa que foi dita como se fosse um fato presente. Revela o poderio e a grandeza de Deus. A importância deste julgamento, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, o que faz relembrar aí? Mateus 24, 27, a vinda do Filho do Homem. Abre sua Bíblia em Mateus 24, 27. Esse versículo, contundentemente, é uma revelação futura do maior cataclisma que vai acontecer na terra. Ali a guerra do Armagedon. Aí depois da grande tribulação, nós aqui a igreja já estamos na glória com ele. Olha só, Mateus 24, 27. Vai futuramente. E declara aí o maior cataclisma que o mundo jamais vai
conheceu a guerra do Armagedon. Jesus vai julgar as nações e intervir por Israel. E aí, ninguém terá de perguntar se realmente é Cristo que está nessa batalha. Isso vai ser óbvio. Então, essa é a soberania de Deus. Salmo 50, versículo 1. Aponta isso aí. Apocalipse, capítulo 11, o versículo 17. Outro ponto para nós refletirmos sobre essa expressa grandeza da soberania de Deus. O que vai dizer lá? Que és, que eras e que hás de vir. Pode abrir sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 11, o versículo 17. Isso aí é uma afirmativa, esse versículo aí. É outra afirmativa da soberania de Deus. A Bíblia está cheia da soberania de Deus, mostrando o quanto Deus é grande, e é poderoso e é supremo. E ponto. Não tem para onde mais buscar. Apocalipse capítulo 11, versículo 17. Quem achou aí? Abra sua Bíblia aí e leia aí. Lá vai dizer o que és, que eras e o que hás de vir. Apocalipse capítulo 11, o versículo 17. Essa é uma declaração bem afirmativa de Cristo, né? O eterno, o soberano. Esta é uma grande, né, afirmativa, e já está lá em Apocalipse. Já está finalizando nas Escrituras Sagradas. Pode ler. Ó, que eras, que hás de vir. Pronto, e reinaste. A eternidade de Deus. Aí nós vamos remeter e voltar o que vai dizer lá em Hebreus, capítulo 13, 8, que eu gosto de falar com os irmãos aqui na igreja. Jesus Cristo, outra soberania afirmativa, bem clara e contundente aí, das Escrituras Sagradas. Vamos lá, Mateus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Declaração e afirmativa da soberania de Deus. Ponto. Não precisa ficar buscando mais nada. Ponto. Deus é eterno e soberano e ponto, acabou. Nós temos que inculcar isso na mente. Ele é controlador. De quanto peso o seu pulmão já encheu de ar? Deus tem isso para revelação para cada ser vivente. Você acredita nisso? Porque o ar é peso, se torna peso quando ele é comprimido. Tantos quilos de ar, um balão vai precisar para estar subindo ali. Oxigênio. Agora você imagina seu pulmão, dá uma olhada assim, dentro de você, o seu pulmão. Quanta gente agora com problema no pulmão por essa pandemia. Nós temos o pastor Manel, orei por ele essa madrugada, nós estamos orando aí a semana toda, desde que ele já está indo aí para, parece, 20 dias entubado. 30? 30. Então vamos pôr aí 20 dias. E, irmãos, eu tenho um colega, cara atleta, nunca bebeu, nunca fumou, jogou profissional, amigo da minha família, do meu pai, dos meus tios, irmãos do meu pai, que faleceram já todos, e ele parecia muito com o tio Antônio, lá de Fazenda Nova, mas era a cara do meu tio, purinho, toda vez que eu vi o Rubinho, mas você é um sósia do meu tio, pena que o meu tio é muito alto, acho que o Leonardo puxou ele, meu filho, e você é um pouquinho baixinho, só dá essa diferença, mas se você tivesse aí uma estatura maior, você é sósia, era problema encontrar vocês aí num ônibus, na rua, alguma coisa aí, muito parecido. O que eu quero falar desse cidadão, Rubinho? Atleta, ele sofreu um AVC num domingo pela manhã, já tem uns 10 anos. Dalva conhece, meus filhos conhecem ele, amigo da minha família, joguei bola com ele, participei de futebol com ele. Deu um AVC, ele foi parar na clínica Santa Genoveva, ele ficou 19 dias entubado, dizendo ele que mexia só com o olho, escutava lá, ali o pessoal do movimento da UTI, esse vai, aquele lá vai, aquele lá está demorando demais, esse deve demorando demais, era ele, porque ele via mesmo o pessoal morrendo, e na óbito. E ele falou que a coisa mais horrível da vida dele, a experiência mais
mais triste da vida dele. E ele ficou com sequela. Ele vai caminhar e não dá conta de ir aos passos normal. Ele ficou com sequela, né? Eu quero trazer isso à luz, porque quantos irmãos, quantos que você conhece, parentes, pessoas, mundo afora, por essa pandemia, pelo um oxigênio. Essa é a grande verdade. Pastor Wagner, por favor, o microfone, está com ele aí já? Pastor Wagner, está participando? Não, falei Hebreus 13, falei Mateus 27, 27... Mateus 27, 24, 27, e falei Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8 é Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Então, irmãos, a soberania de Deus, ela é muito grande, eu fiz aqui, e não dá para a gente dissecar tudo aqui com os irmãos, o tempo é nosso amigo, nós falamos sempre isso aqui. Vamos lá para Isaías, também está dentro desse tópico 1, a soberania de Deus, Isaías 40, capítulo 40, versículo 23. Desse texto aqui, irmãos, é aquela frase que vocês já escutaram nós falarmos aqui. Os homens governam, né? Os homens têm os títulos honoríficos, né? Tem os títulos de celebridade, de empresários, de mega milionários, mega popstar, né? Grandes esportistas, tem os títulos, né? Campeão disso, daquilo outro. Eu, por exemplo, eu sou fã do motociclismo, tem um menino que chama Valentino Rossi, ele é italiano, 10 títulos mundiais na categoria, né, a rainha das motos, a 1000 cilindrada, eu gosto, desde menino. O cara tem esse título, grande campeão, e tem os que estão vindo mais novos, que ele já está com 40 já, está vindo os mais novos, estão buscando títulos, são títulos, né, campeão. Aí o que eu quero dizer com isso? Os homens governam com poder, com dinheiro, com título, honorífico, coisa aí, por aí vai. Porém, Deus domina. Os homens governam, Deus domina. Revela soberania de Deus. O irmão já escutou falar isso aqui. Os homens governam, Deus domina. Aí entra nessa questão da soberania de Deus. Isaías 40, 23 vai dizer o quê? Que reduz os príncipes a nada, presta atenção. Que reduz os príncipes a nada. Quantos governos da sua era de existência para cá você já viu que já foi deposto do poder? Na Bíblia, quantos reis foram depostos do poder? Foi tirado do poder? Vários, né? Então, olha só, que reduz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 23, está dentro do conteúdo da nossa revista, o tópico 1.2 já, na caminhando por 1.2, né? Apocalipse, desculpa, Isaías 40, 23. Que reduz os príncipes a nada, e aos que governam a terra faz que se tornem coisa vã. Olha a soberania de Deus, olha o quanto que Deus manda. Nesse versículo, olha só, em Isaías, capítulo 40, versículo 23. Que reduz os príncipes a nada, e aos que governam a terra faz que se tornem coisa vã. Que adianta ter tanto dinheiro, ter tanto título, ter tanto conhecimento, ter, né, poder financeiro, as fazendas, as posses, sem ter Deus, sem conhecer a eternidade. Porque o homem desceu à sepultura, tudo fica. Não adianta querer reter as coisas. Irmãos, eu venho aprendendo isso. Nós, desde o nascituro, é coisa humana. Sempre tem um pouquinho de possessão das coisas. Seja objeto, casa, carro, dinheiro, todo. Isso é natureza humana. É a genética adâmica do pecado. Isso é claro, isso é fato, é verdade. Como é que nós vamos desapegar das coisas materiais? Ninguém gosta de levar prejuízo, e Deus não fez nós para nós levarmos prejuízo. Deus fez nós para sermos campeões, vencedores. Mas nós temos um versinho, conta, minha mãe esteve no meu comércio, mas meu pai depois de muito tempo, tá? E eles viram a luta lá, minha mãe presenciou um momento que eu saí daqui com vocês, que nós estávamos aqui ontem na consagração, aliás, até agradecer os irmãos que participaram, tivemos um número bom, os irmãos participaram aqui ontem da consagração, e eu cheguei lá, passou um pouco, a minha mãe e o meu pai chegou, e ela viu uma luta ali. O que é? Ela falou para mim assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, Jesus Cristo. Então, todos nós temos essa luta, essa briga interna. Existe um pedacinho de possessividade. Tem gente que excede a possessividade, de domínio, de poder, de dinheiro, porque
não se aplica à leitura da palavra de Deus. Não entende isso que nós estamos entendendo aqui nessa manhã. Participar do aprendizado da palavra de Deus. Que adianta ter tantas coisas e perder o entendimento que é eternidade, que um dia eu vou ter que prestar conta lá com Deus. Se eu quero morar com Deus, eu tenho que seguir a regra que Deus exige e que Ele propõe para nós aqui dentro da palavra de Deus. Ponto, sem ficar titubeando. Essa é a verdade. Então, desse versículo aqui, reduz os príncipes a nada, e aos que governam a terra faz que se tornem coisa vã. Que adianta? Então, instante de domínio, né? E aí, desse versículo, nós extraímos isso aí que os irmãos já ouviram outras vezes aqui. Os homens governam e Deus domina. Pois bem, vamos caminhar. Sim, pode falar? Eu marquei no meu caderno, mas eu leio aqui na Bíblia. Se você tiver já com o microfone e puder ler também. Isaías 40, versículo 23, você quer que lê o 26. Vamos lá, estamos aí, vamos ler. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama a todos pelo nome, chama a todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. O que é isso aqui? As estrelas. Dá para você entender? O homem não conseguiu catalogar as estrelas. Fala de bilhões, de trilhões, e aí vai. O número de bilhões é muita coisa, irmãos. Bilhões, essas galáxias, o planeta todo em si. Então, atende à grande expressão do grande universo. Lê o 17 aí, 17. Dentro do mesmo capítulo, todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Já falei isso aqui muitas vezes. O que é inútil? É nada. O que é nada? Aí existe uma coisa dentro de nós, o achismo nosso. O achismo eu. O egoísmo. Eu. E ainda reduz, ainda menos ainda. Além de ser nada, é menos. O homem arrogante fala de si. O homem humilde fala de Deus. Quando é que a pessoa começa a ficar arrogante? Financeiro, poder, conhecimento. Quando vai adquirindo um tom de conhecimento, então não pode estudar, não pode ter conhecimento. Pode, deve, é um mandamento para nós conhecermos. Mas mantenha a humildade. Porque tem gente que vai adquirindo conhecimento, não dá conta de escutar mais outras pessoas. Quem não senta para escutar, não pode levantar para falar. Esse é um adágio muito sério para a vida nossa humana, para nós vivermos coletivamente como cristãos. Tem gente que não gosta de ouvir as outras pessoas. E onde é que eu vou adquirir essa questão da humildade? Provérbios 15, 33. Quem tem a Bíblia aberta aí, lê para nós. Provérbios 15, 33. Sim, a questão da humildade. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A humildade precede a honra. Antes de eu ir para o conhecimento, antes de eu buscar o conhecimento, eu devo entender que eu tenho que ter a humildade. Eu preciso. Nós erramos, irmão, todos nós erramos. Olha só que versículo, ó, a razão desse versículo para nós. O princípio da sabedoria é a humildade, que precede a honra. O princípio da sabedoria, o temor a Deus, é a humildade que precede a honra. A humildade tem que manter, por mais que eu tenha conhecimento, que eu tenha poder, que eu tenha título, que eu tenha posição. No mundo do direito, juiz, promotor pensa que é Deus, juiz tem certeza. Tem pessoas arrogantes por causa de conhecimento, irmão. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo. Tem pessoas, tem juiz aí que não quer saber da palavra. Tem muitos juízes que têm temor de Deus, até lê a palavra. Tem juízes que são cristãos, como nós, estamos na maratona. Mas, irmãos, esse mundo do direito, a arrogância por causa da leitura, traz para dentro da pessoa coisas que, uma vaidade.
e esquece da soberania de Deus. Mesma coisa, esse versículo 17 aí de Isaías, né? Isaías 40, 17, que nós lemos aí. O pastor presidente, já leu ele várias vezes aqui para nós aqui. E ele é muito contundente. Olha só, todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. E tem gente que pensa que é alguma coisa. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Vamos caminhar. 2. Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. A soberania de Deus transcende. O que é transcende? Ela ultrapassa. Não tem nada que alcance a soberania de Deus. Ela ultrapassa, né, o nosso conhecimento. Pois o nosso conhecimento é sobrenatural. É o agir de Deus, em todas as formas, é sobrenatural. Deus tem o controle sobre suas criaturas, sobre todas as potestades deste mundo, mesmo as espirituais. Quem tem o poder sobre todas as coisas governa tudo e não se submete a ninguém e nem pode ser comparado a ninguém. Olha só, dentro da sua revista aí, o autor, né, nos traz essa ilustração aqui claríssima da grandeza de Deus. E Deus é um ser incognoscível. O que significa isso? Deus é um ser incognoscível. Incognoscível. O que significa isso? Que ele não pode ser conhecido pelo uso da razão. Deus não pode ser conhecido pelo uso da razão. Qual que é isso? Os grandes teóricos, os grandes pensadores, Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Marcos Weber e outros aí, que não me lembro aqui, mas os irmãos sabem. Eles têm uma linha de pensamento, principalmente dentro da filosofia. Eles trabalham com uma linha de raciocínio horizontal, humana. São inteligentes, são capacitados, sim, mas não supera o que Deus é, o que Deus tem, o conceito de Deus. Então, eles querem fazer da razão deles, fazer a explicação de Deus. Né? O darwinismo tem aquela posição, né, do homem sapiens, né, evolução, o homem primata, evolução da espécie. E a Bíblia refuta isso. Deus é o Criador, né? Gênesis ali vai dizer para nós, né, tudo a respeito da criação, menos de Deus vai falar Gênesis sobre quando aconteceu. Aquelas perguntas que eu falei nisso, quando que Deus surgiu? Quanto tempo tem Deus? Que horas são no céu? Sim, pastor Machado. Microfone para o pastor Machado, Alexandre, por favor, para ele participar. Essa lição é espetacular, viu, irmãos? Todas elas. Ô, pastor, lendo essa lição, você acabou de ler aí, até eu vou ler de novo aqui, só para dar uma... Quem tem o poder sobre todas as coisas, governa tudo e não se submete a ninguém. E nem pode ser comparado a ninguém, ou seja, nivelado a ninguém. Jamais. E isso nós temos com muito cuidado nos hinos, nos cantos espirituais. Olha, às vezes uma letra linda, uma mensagem linda, mas tem um verso que é uma pitada de fermento. Verdade. E aí, complica. Jesus falou sobre a parábola do fermento, né? Eu vou citar só 2 hinos. As ervas daninhas, né? 2 hinos, um mais antigo, bem cantado, ele tem uma mensagem linda, mas tem uma pitada de fermento terrível. Fala aquele, não há Deus maior. Quer dizer, igual pode ter, mas maior que o meu não tem. Misericórdia, Pai. Não existe outro Deus, não, só Ele é Deus. Somente. Outro agora recente, está cantando demais a mim e todo mundo aí. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Moço, que isso? Ele... É incomparável, nosso Deus é incomparável. Você vai comparar Deus com... Nada. Não é ninguém, pai, só Ele é Deus. Não tem ninguém como. É verdade. Tudo é dele, agora você vai falar que não há Deus. Romanos 11, 36. Não há Por Deus ele, melhor, dele. quer dizer, pode ter igual, mas melhor que o meu Deus não tem. Que isso, gente? Eu acho que tinha que ser mais filtrado esses hinos. É verdade. E outros aí, não vou parar por aqui, não já entendeu. Obrigado, pastor. Deus Amém. Deus é aquele que ordena todos os eventos ao longo do tempo e da eternidade. Ele também é o criador e mantenedor de tudo o que existe. A crucificação, o crime mais horripilante, hediondo, da humanidade, de todos os tempos.
estava comprometido dentro dos limites do determinado conselho e a presciência de Deus, como revela lá em Atos 2:23. Quem tem sua Bíblia aí? Aberta, já aberta? Leia aí para nós, Atos 2:23, por favor. Atos capítulo 2, o versículo 23. Presciência. É isso, presciência, sim. Pode continuar. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está vendo? Por que aconteceu isso? Passou para ele, para Pilatos. O que Pilatos fez? Lavou, a síndrome de Pilatos, lavou as mãos. Isso não é problema meu. Não posso fazer nada. Sinto muito, é lamentável. Só isso. Então, a crucificação, isso está dentro da presciência de Deus aí. É um fator. Por que aconteceu isso aí? Por que aconteceu isso aí? Para nós. A cruz é um modelo, foi um evento, né? Ali quebrou os paradigmas. A cruz. Quando nós falamos que a humanidade dá uma volta e meia, volta no referencial da cruz. Para quê? Para nós obtermos salvação. O plano de salvação é a cruz para nós. É uma revelação da soberania de Deus, a cruz, para nós. E ela se tornou o quê? Um emblema de beleza. Através de quê? De Jesus Cristo, o grande amor. Pegou os seus pecados, o pecado da humanidade, cravou como cédulas lá na cruz. Para você ter acessibilidade do advogado fiel, que vai impugnar as causas que são contrárias a você. Aí você conversa com ele, peticiona ele, louva, glorifica ele a noite, o dia, o mês, o ano inteiro, o tempo todo. Isso é entender a soberania de Deus. 1:3. A soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Isso é uma grande verdade para nós, porque nós precisamos ter a responsabilidade de cristão. Eu só adquiro isso quando eu estou aliado à palavra de Deus. Eu estou entendendo, eu estou buscando. Se eu não tenho conhecimento, eu peço, Deus vai me dar. E aí eu vou melhorar, eu vou graduar, aperfeiçoar como cristão, vou andar na trilha, né? Não vou ficar cocheando. E esse é o entendimento que o cristão precisa ter. Podemos destacar, então, a vontade diretiva ou revelada de Deus, e a vontade permissiva de Deus. Uma não anula a outra por causa da sua justiça. Deus é o governante soberano do universo e de todos os assuntos humanos. E os seres humanos são responsáveis perante de Deus. Aquilo, você vai dar conta da sua vida diante de Deus, eu vou dar conta da minha vida diante de Deus, ponto. Cada um vai dar conta de si diante a Deus. Não tem como passar Deus para trás, ficar levando Deus na barriga. Não tem como. Aonde nós temos fraqueza, Senhor, perdoa-me nas minhas fraquezas, me ajuda, me fortalece, meu espírito, minha alma pertence a Ti, eu quero chegar na glória, eu preciso chegar na glória, eu confio em Ti, me ajuda no exercício da minha fé, Deus, para mim caminhar, acrescenta em mim fé, acrescenta em mim obediência, temor, gratidão, sim. O homem precisa declinar na presença de Deus, tá? E Isaías lá 40 fala, né? Nós lemos agora há pouco. Então, é necessário, principalmente nas escolhas morais, né, que fazem e pelas ações que realizam. Sim, a Bíblia ensina as duas coisas, a soberania divina e a liberdade humana, é aquilo, livre-arbítrio. Deus deu. Dependendo da escolha que o cidadão opta, é o final. Deus é só um. A Bíblia traz para nós a questão do caminho largo e espaçoso. Precisa ensinar a roubar? Não. Precisa ensinar a matar? Não. Precisa ensinar a mentir? Não.
Precisa ensinar inveja, orgulho, petulância, arrogância, prepotência? Precisa ensinar? Passar os outros para trás? Precisa ensinar? Não, esse é o caminho largo e espaçoso. Individualismo, egoísmo, essas coisas, esse kit é grande, é extenso. Aí Deus deu o livre-arbítrio, olha, você escolhe. Agora, estreito é o caminho para onde? Para o céu, para a rota do céu. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Eu venci, Jesus disse assim. Então nós temos que acompanhar quem? O líder, Jesus Cristo. É o foco, é o alvo, é o objetivo, é o nosso ícone. Indubitavelmente, Jesus Cristo é o Senhor. Ponto, acabou. E aí vai. Então, essa questão da moralidade. Por que a Bíblia nos vai dizer, em Eclesiastes, me ajuda aí, ensina a criança no caminho que deve andar, Provérbios, isso. Quem é ensinado tem o temor de Deus, por isso temos que valorizar a escola bíblica dominical. Inclusive, irmãos, depois eu quero que irmãos me lembrem, vamos orar para que Deus está começando a caminhar aqui para nós ter aquisição desse terreno aqui. Investimento da escola bíblica dominical para as nossas crianças, um conforto maior, uma qualidade maior. Nós precisamos disso aqui. E nós somos muito capazes disso se nós pedirmos em oração a Deus para isso aí. Não é luxo, não é aparência, não é status, não é isso não. É investimento no reino. As crianças não são o futuro da igreja, as crianças é o presente de Deus para a igreja, é solidificação, crescimento. É o futuro, né, de crescimento da igreja. Solidificar isso aí. Então, me lembra aí para nós orarmos, né, no final. Nosso pastor, presidente, permite, eu creio que nós estaremos orando. Vamos lá para o tópico 2, a imutabilidade de Deus. Isso significa o quê? A imutabilidade, que Deus nunca irá mudar, jamais. Ele nunca mudará, e isso cobre toda a extensão do tempo, o tempo da eternidade, cobre tudo. Deus não muda. Estão tentando fazer tantas variantes, né, da Bíblia, precisa atualizar, a tecnologia chegou, avançou demais, não dá mais para ficar aí ligado nas escrituras sagradas, um livro escrito milenar. Como é que vai ficar? Está muito ultrapassado, o mundo está muito moderno, o mundo cotidiano ele avançou muito, precisamos nos adequar, e isso busca lá o liberalismo, busca aí o secularismo, aquela situação que nós já falamos aqui muitas das vezes, né? O pessoal já dando resposta para as coisas, perguntas que ainda não foram feitas. A ciência quer avançar mais do que Deus. Isaías 40, nós lemos aí. Refuta tudo isso aí. Refuta. Porque vai contrariar Deus. Nós não podemos esquecer essa essência de soberania de Deus. Qualidade, estado ou condição do que é imutável, estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade. A imutabilidade de Deus é sua constância, ou o fato dele ser sempre o mesmo. Deus permanece o mesmo para todos sempre. Amém. Amém significa verdade, verdade, é verdade. É a verdade absoluta. É isso. 2:1. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Cobre toda a extensão do tempo. Lá traz essa revelação muito contundente para nós. Deus não sofre sombra de variações. Não tem sombra de variações. Deus não tem mudança, é imutável. Quando fala de sombra de variação, isso é o que Deus é e Ele nunca mudará. Isso é o que Deus é e Ele nunca mudará. Ele não sofre sombra de variações. O homem, nós sofremos. Os governos sofrem. A cada década é um registro na humanidade. Nós, por exemplo, se nós formos analisarmos, nós, já falei isso aqui com os irmãos, nós temos etapas de blocos a cada 10 anos em nossas vidas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, são blocos. São tempos. E há mudança. Dá uma olhada 2 décadas atrás, totalmente diferente de hoje. Nós não tínhamos esse celular aí que ficou coisa comum. Se a pessoa compra celular hoje de... Tem celular de quanto aí, irmãos? Quem pode responder?
10 mil reais? Hã? 14 mil. Não deixa comprar um carro para comprar um celular desse, nem, irmãos. De jeito nenhum. E só se for para uma extrema necessidade. Viu? Hã? Moto? Ah, é? De jeito, é um absurdo. Então, é a tecnologia. São coisas, né, são vaidade. Essa é a grande verdade, né? E a gente tem que ficar quieto, né? Cada um na sua, né? Deus é tão bom, mas tão bom que deu a vida para cada um cuidar dela. Então, cada um cuida da sua. Mas que a gente fica ali de olho, fica, né? É o mundo de hoje, mudou. O processo, a cultura. Ela vem se evoluindo de uma forma, cavalgando aí uma situação muito rápida. Sim, pode falar, pastor. Walter, mas eis a questão do que a Bíblia nos ensina, diante do que você está dizendo aí. Tudo que é excesso, a Bíblia nos dá entendimento, dá instrução para que nós não venhamos a pegar a isso. Não cair nesse erro. Exatamente. Isso chama-se concupiscência, desregramento. É, a vaidade excessiva. É verdade. Consumolatria. Lembra de nós falarmos isso aqui? A pessoa não se... ela é compulsiva. Tem gente, irmãos, que vai no shopping e não dá conta. Não consegue. É questão de moda, é questão de vestimento, coisa aí, por aí vai. Se nós for aqui, vai muito profundo isso aí. Não tem domínio próprio. E foge da regra, né, do modelo que Deus nos fala, que basta cada dia seu próprio mal. Isso a gente observa e cada um vive a vida, né? Isso aí é o livre-arbítrio, mas a palavra nos dá regras, nos dá o melhor conselho e estilo de vida. É a Bíblia para nós. Quando nós vamos entendendo essa palavra, muitas coisas vai caindo. Você fala, onde é que eu estava errando, hein? Onde estava errando? Olha aqui, a Bíblia ensina dessa forma. Se eu quero ir para o céu, essa aqui é a rota, então eu vou ficar aqui. Sim. O fruto do Espírito não começa com amor e não termina com temperança ou domínio próprio. Domínio próprio, E aí o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele deixa bem claro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, tem pessoas que brigam com a família por causa disso aí. Ó. Exato. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre foi a intenção de Deus fazer o homem conhecedor do bem e do mal, mas do jeito certo, do jeito de Deus, da forma de Deus. Pecamos quando agimos fora, não, do jeito de Deus e não de Satanás, né? Nós precisamos fazer assim, entender que Deus é soberano, não da forma de Satanás. Adão decidiu tomar providências nesse sentido, de forma independente. Pecamos quando agimos fora dos mandamentos de Deus, fazemos o que Deus não mandou, dizemos o que Ele não falou e agimos de uma forma que Deus não ordenou. É agir sem a orientação, direção de Deus para as nossas vidas. Assim surgem igrejas, empresas, famílias, namoros e amizades. Quantas pessoas fundamentam na ideia que eu vou fazer aquilo, aquilo, outro, e aí, burro na águas. Porque faltou da direção e orientação, faltou colocar do jeito de Deus. Nós já fizemos isso, já aconteceu isso. Podemos começar algo bom, com boas intenções, mas sem que Deus tenha ordenado. Nossa, isso aqui é que eu já falei algumas vezes aí com os irmãos. Nossa boa intenção não garante a aprovação de Deus. Agimos sem pedir a bênção. Ele quer participar não apenas da execução do projeto, dos planos que nós temos, mas também da sua elaboração. De repente, nós damos o tiro e corremos atrás da bala. Desenhamos uma ação e pedimos a Deus que execute a nossa ideia. Planejamos e comunicamos a Deus nossa decisão, achando que Ele está aí para abençoar os nossos desejos. Transformamos-nos, né, no poder legislativo, a gente já falou isso aqui com os irmãos, do reino, enquanto imaginamos que o Pai deve executar suas ações com base nas leis que promulgamos para a nossa existência. O que determina a bênção de Deus sobre os nossos projetos, e se Ele realmente desejou aquele projeto, a alma não pode continuar determinando as nossas decisões. Decisões corretas são tomadas na sala do trono e serão bem atendidas se tivermos debaixo de uma boa cobertura espiritual. Efésios 3:10. Efésios 3:10. Confirma isso aí. Olha o que diz aí Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para
que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas igrejas celestiais. Do jeito de Deus. Nós podemos subentender Romanos capítulo 12, versículo 2. Soberania de Deus, para nós não conformar com o esquema que esse mundo tem. Sai fora do esquema do mundo. Sai fora. Decisões corretas, certas, são tomadas no trono celestial, lá com Deus. Quantas pessoas, irmãos, se envaideceram na questão de igrejas? Não, minha igreja, meu ministério, meu jeito, vai ser dessa forma. Quantas, você sabe, agora na pandemia, quantas dessas que você está vendo aí que estão fechando uma após dia, outra após dia? Quantas você vê e já sabe? O que é que foi aquilo que ocasionou aquilo? Insatisfação, insubmissão, falta de respeito, ingratidão, porque não atentou para a verdadeira palavra de Deus. Quantos você conhece, tem visto por aí? E agora, como é que eles vão fazer? E agora? Não buscou o projeto de Deus, elaborou, planejou, fez, pediu para Deus executar. Se tornou no legislativo, confeccionou. Aí pediu Deus para ser executivo. Executa aí, Deus, aprova aí o que eu quero. Nunca vai dar certo dessa forma. Você já deve ter errado coisas que você pensou que ia dar certo e errou. Comigo já aconteceu isso. Hoje está acontecendo mais certo, porque estou esperando em Deus. Tem, às vezes, uma impaciência, mas tem que esperar em Deus. É o que nós aprendemos, a lição nos traz aí sobre o poderio de Deus, a soberania de Deus. Vamos caminhar aí, né? Vamos avançar. Vamos aí para o 2:2. Perfeição de Deus não requer mudanças no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Salmo 33 e o versículo 11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Entendam isso aqui, irmão, nós aprender. Quando fala de geração em geração, essa se refere à Bíblia. De que forma? As informações bíblicas foram ali passado. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Foi o quê? Veio chegando. Geração em geração, através das Escrituras Sagradas. Por isso que a palavra de Deus é revelação para nós. É a senha, o Evangelho é a senha para a nossa salvação. Crer nesse Evangelho poderoso. Soberania de Deus agindo nisso aí, a imutabilidade de Deus agindo nisso aí. Porque Deus não mudou desde lá o princípio da criação. Aquilo que nós falamos, né, de Adão a Moisés, 2000 anos. De Moisés a Jesus Cristo, 2000. De Jesus Cristo a nós, mais 2000. Catalogados aí, somados aí, 6.000 anos. Foi passando de geração em geração. E veio caminhando, e está caminhando, e vai caminhar. Porque a afirmativa de Hebreus 13:8. Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro. Eficaz, pura, indubitavelmente. Né? O que significa indubitavelmente? Sem sombras de dúvida. Não tem sombra de dúvida sobre isso. Pronto. A perfeição de Deus não requer mudança no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Salmo 33:11, né? O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Deus não admite que ninguém ouse mudar seus projetos. Quantas denominações já fizeram isso, mudando as Escrituras, mudando a palavra? Quantas que nós conhecemos? Muitas, né? É errado, porque a imutabilidade de Deus permanece. Pode falar. Isso que o pastor está falando aí, nós temos que ter muito cuidado com aquelas notas bíblicas, aqueles livros de estudo. Tem umas notas ali. Interpretação errada. Acontece. Isso, rapaz.
Tem Acontece. umas ali que a gente vê, encosta aqui. Verdade. Tem umas Bíblias lá em casa, eu fiz um X, né? Verdade. Deixei pro lado. É. Porque eu tenho umas 20 Bíblias de estudo. E primeiro eu comprava tudo. Agora fica esperto. Eu só compro. Agora com mais maturidade, né? Faz ali uma análise, Eu né? tenho, as que eu mais gosto ficam na minha mesa. As que eu já deixei, está lá no canto da Tem que estante, ser tá essa lá. forma mesmo. Obrigado. Fazer a perícia aí, né? Dentro do suplemento do professor, do 2.2, a imutabilidade de Deus se deve à simplicidade da essência de Deus, enquanto o ser humano tem sua substância material e imaterial. Deus só tem uma substância. B, parte A, né? Parte B agora. Sua existência é necessária e autossuficiente. Sua existência não é causada. Aí entra a eternidade de Deus. Então, não mudou. A imutabilidade de Deus está nisso aí. Sua perfeição. Deus é perfeito, irmãos? Deus é perfeito? Dá um glória a Deus aí. Deus é perfeito? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, nós entendemos que Deus está no controle. A imutabilidade de Deus, né, ela perdura. O 2.3, finalizando aí o tópico 2. Deus não mente, nem se arrepende. Deus não é homem para que minta. Você deva ter lido isso aí, né? Tudo aí, arrependimento de Deus. Quando fez o homem, está lá em Gênesis 6:6. E arrependeu Deus de fazer o homem. Por que Deus arrependeu de fazer o homem? Por causa do pecado. Porque Deus entristece com o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O distanciamento nosso para com Deus é quando nós pecamos. Esse é o distanciamento. Começa o vazio, a dúvida, o medo, a preocupação. É o pecado. Então, Gênesis 6:6 revela isso para nós. Também, 1 Samuel 15:11-35, fala de Saul. Deus arrependeu de ter dado, né, constituído Saul como rei. Deus arrependeu, entristeceu, porque Saul fez o quê? Pecou. Né, não obedeceu. Pecou, não obedeceu. Contrariou. E em Jonas, né, o capítulo 3, o versículo 10, nós todos sabemos lá. Nínive, Deus arrependeu porque houve um clamor ali do profeta e Deus arrependeu-se, né, de destruir aquele povo todinho ali. Então, Deus não mente nem se arrepende, mas aqui tem a afirmativa, porque pelo grande amor dele, ele voltou atrás disso aí. Para o quê? Para a salvação. O 3 aí, para nós caminharmos para o fechamento. Eternidade de Deus. 3:1. O Deus eterno. Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Quer dizer que Deus é infindável no tempo. Está lá em Jó 3,16, diz: eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode o quê? Calcular. Aí a eternidade, o processo da eternidade. Isso aqui, irmãos, é texto assim para poder a gente refletir, pensar, porque tem muitas perguntas. Aí eu quero ficar nessas perguntas aqui para ver se nós conseguimos fazer um fechamento com os irmãos aí. Qual o tamanho de Deus? Né? Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26 e 27. Alguém abra aí, por gentileza, para nós. 23, 26 e 27. Achei muito interessante isso aqui, pertinente à nossa lição, né? Quão grande é Deus. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26 e 27. Não conseguimos sequer começar a imaginar quão grande é Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas que podem nos ajudar a pensar na direção certa. Ela diz que Deus cavalga sobre os céus. Esse texto de Deuteronômio revela isso aí. Para nos ajudar, e que ele cavalga com sua alteza sobre as nuvens. Deus é tão grande que é capaz de cavalgar sobre os céus, assim como nós cavalgamos num cavalo e andamos de bicicleta. Quando pensamos na imensidão do universo, começamos a ter um quadro de quão grande é Deus. A nossa imensa Terra é um dos 9 planetas do sistema solar.
o sistema solar representa apenas uma pequeníssima parte de toda a nossa galáxia, a Via Láctea. E a nossa galáxia é apenas uma das bilhões de galáxias celestes. Deus é capaz de cavalgar sobre os céus, isso é grande. Deus é suficientemente grande para estar em todas as partes do universo, mas, surpreendentemente, ainda assim se preocupa com cada um dos acontecimentos de nossa vida diária. Isso aí não é maravilhoso, irmãos? Hã? Se tem bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, questão do tempo, isso aí, se você for refletir, você começa a ficar perguntando para si mesmo, mas e aí? A Bíblia responde isso aí. Deuteronômio 33, 26, 27. Quem está com o microfone aí, lê aí para nós aí. Lê aí, Wagner, para nós, por favor. Isso. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, ó Deus eterno, é a tua habitação. E por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá, destrói-o. 28? Não, só o 27, 26 e 27. Deus abençoe. Está vendo aí, irmãos? Revelação, tamanho, a grandeza de Deus, incomparável, não dá. Se ele cavalga sobre as nuvens aí, então não tem, né, não há medição para isso. De onde Deus veio? Isso aqui está dentro da eternidade. E eu gosto muito de um versículo lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E Deus colocou a eternidade no coração dos homens, para que não viesse esse compreender o princípio e nem o fim das coisas. Eclesiastes, capítulo, pode abrir em Eclesiastes, quem está a Bíblia aberta, mantém aí. De onde Deus veio? Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 11 e depois o 14. Essa pergunta é comumente feita mais impossível de ser respondida. A maioria dos pais querem responder para seus filhos, quando os filhos ali perguntam, que tamanho que é Deus? Como que é? E o que nós podemos dizer aos nossos filhos? Que não sabemos a resposta sem perdermos a confiança deles, de que papai sabe tudo. A Bíblia diz que é impossível para o ser humano saber de onde Deus veio, e então nos diz o porquê. O texto, esse de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Dá para a gente pensar nisso aí, irmão, refletir? Quanto que isso aqui assim, como nós vamos buscar de onde Deus veio? A eternidade de Deus. São perguntas que existem aí, existencial, no mundo lá fora, e aí até no seio cristão. E Eclesiastes responde isso aí, ponto. Deus colocou a eternidade nos corações, e nos remete também a Hebreus, que nós falamos aqui. Que estamos aqui como os passageiros, peregrinos e forasteiros nessa terra. Desde que nascemos, alguma coisa dentro de nós nos aponta para Deus. Porque não podemos responder a essa pergunta. Aí, o versículo 14. Quem está com a Bíblia aberta aí, leia para nós, por favor. Leia, pastor Wagner. Versículo 14 de Eclesiastes, capítulo 3. Sim. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Está vendo? Nós temos que ter temor. Então não precisa ficar excedendo as perguntas. De onde Deus veio, não sabe, não se preocupe. Deus planejou isso dessa maneira. Pastor Walter? Essa é uma grande realidade para nós sabermos que a eternidade de Deus, irmãos, os dias, tempo, não tem como. Pode falar. Dentro dessa questão da eternidade aí, que Salomão colocou no versículo 11, eu creio que é salutar nós lembrarmos aqui que todo homem tem entendimento de Deus. Ele não sabe, por causa do pecado, ele não sabe como chegar a Deus. Exatamente. Mas
Quem que falou para os índios que habitavam, que antes de tudo, que existia um Deus do qual eles invocavam ele? Porque tem eternidade no coração dele. Deus não fez ninguém para perder. Então os índios, os povos remotos que moram em lugares, são todos condenados, vai morrer todo mundo, porque não chegou a Bíblia, não chegou o Evangelho. Todo homem nasce, tem uma essência de Deus dentro dele. Ele lá na aldeia dele, na comunidade dele, da forma da vivência, o costume, os hábitos deles lá, ele sabe quando eles infringem uma situação lá na aldeia. Eles nunca viram a palavra, mas eles sabem. Quando eles erram lá, eles sabem. Porque tem a essência de Deus. Deus não fez ninguém para ser perdido, para que todos se salvem. Então, lá nessas comunidades, nesses povos, né, onde é que seja, o mais remoto possível, Deus tem existe a essência de Deus em cada um. Isso é que é... Porque esse versículo, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, afirma isso aí. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Pronto, né, e não precisa mais ficar aí procurando. O Deus eterno, Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Quer dizer que Deus é infindável no tempo. Jó 36, 26 diz: eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Ponto, né? O 3:2, o Deus imortal. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 1,17, diz que Deus é imortal, ele jamais morrerá. Aquele que tem, ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém, verdade. Essa é a grandeza de Deus. O 3:3, a infinitude de Deus. Isso aqui é muito importante, porque Deus é infinito e nós somos finito. E tem pessoas que pensam, né, eternizam as coisas, pensam que nunca vai acontecer, né? Quantas pessoas são surpreendidas com o finito da morte, né, aqui na Terra. A definição de infinitude, qualidade, característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limites, grande quantidade ou extensão. Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Atos 17, 24, 25. Paulo, né, mostrando ali para os grandes sábios, quando chegou ali em Atenas. A palavra infinitude não ocorre nas Escrituras, entretanto, corretamente entendida, é um termo apropriado e necessário para expressar determinadas revelações da Escritura a respeito de Deus. Deus não está sujeito a limitações de tempo e espaço. Eu anotei aqui, para nós finalizar, a conclusão, conceito de eternidade, característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim, duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Não tem como fazer uma precisão cronológica da eternidade de Deus. Então, está aí, irmãos, essa revista ela é muito assim, dissertativa para nós, né? Falarmos sobre Deus, atributos de Deus, coisas que nós precisamos colocar em mente, praticar e descansar em Deus. Nós só vamos descansar em Deus quando nós olhamos para essa palavra, quando nós oramos a Deus, falamos com Deus e descansamos em Deus. Essa é a forma da igreja caminhar para poder progredir e avançar. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, né, um almoço abençoado. Eu devolvo aqui passar o nosso... Quem estava aqui? A irmã Celestina? Vem aqui, irmã Celestina, eu devolvo você. Não, eu devolvo aqui o nosso pastor presidente, ele vem aqui, bênção apostólica para nós, bom almoço para todos. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos aqui, a ceia do Senhor. Dá um glória a Deus forte aí, irmãos. Glória a Deus. Alexandre do violão? Ah, é? Ah, tá. Pastor Walter. Eu vou deixar aqui para o meu pai, sobre o irmão Norberto, e Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, sua filha que está, irmão Norberto, por longo tempo, esteve conosco aqui na sede, né, nessa portaria aí, na entrada do templo. És muito bem-vindo, irmão Norberto, né, aqui essa casa, que é a casa do Pai, né?
Casa de Deus. Nos alegra a sua presença aqui, o retorno a nós aqui. O pastor presidente aqui vai apresentá-lo à igreja. Sim, Eliane? Irmã Cleonice, Covid? Dengue. Vamos orar pelos irmãos aí, sim, pastor? O Absan não está aqui porque ele está lá com o Volteir e a Tiana. Ele me passou no zap aqui. Amém. Pela lembrança aí. Paz, Senhor, meus irmãos. É muito interessante essa revista, muito profunda, né? Mas gostaria só de lembrar aí, no tópico 1.3, no finalzinho aí da sua revista, quem tem a do professor, tem uma comparação aí muito interessante para nós aí, no suplemento do professor. Já no finalzinho aí, a comparação do que aconteceu do livre-arbítrio e a vontade permissível de Deus e também a vontade humana, né? Que os irmãos de José não conformavam com a atitude dele. Mas é porque ele estava na direção, na busca de conhecer mais e mais a Deus. E os irmãos dele já estavam mais para o lado material. Vocês observam aí que eles venderam ele tentando fazer o mal para ele. O que Deus fez? Transformou. Com o mal que eles desejavam, o irmão dele, que odiava ele então transformou o mal em bem. Porque o homem vê o que está presente, mas Deus vê o que está lá na frente, o que vai acontecer. Ele já sabia que ia ter fome na terra naquela época, lá em Canaã principalmente, e que o povo teria que mudar de região para poder sobreviver. É a ação do humana, né? A ação humana, o pensamento humano é de fazer o mal. Você vê uma pessoa quando pega muito no seu pé, o que é que você faz com ele? Você amaldiçoa ele ou abençoa? A vontade do homem é pegar e torcer aquela pessoa, né? Mas a vontade de Deus é que você vá lá e convença ele do mal e salva ele. É mudando. Então, é o que aconteceu aqui. Eles intentou fazer mal para ele e Deus transformou no bem para eles próprios mesmo. Então, é assim que Deus faz para nós. Para a nossa salvação, de que maneira? A nossa salvação é a que eu falei aqui, implica no céu e na terra. Enquanto você está aqui, você tem que fazer a vontade de Deus. Então, implica, enquanto você está aqui, você quer ser salvo? Então, anda de conforme a palavra de Deus, procurando obedecer mais e mais para chegar lá no céu. Que Deus possa abençoar. Vamos ficar de pé. O irmão Norberto, novamente aqui com a gente. E fica lá um irmão, um obreiro lá com o irmão Norberto e a Gessi fica lá com a irmã. Oh, meu Deus, trabalhou tanto com a Gessi que passou o nome. Exato. Então, a Gessi, um obreiro fica com o irmão Norberto. Eles são bem-vindos aqui na casa de Deus. Bem-vindo, irmão Norberto. E aí, trabalhou muito com a Gessi aí, foi um trabalho muito brilhante que fizeram as duas juntas aí. Foi muito bom. E ela está aí para somar novamente como irmão Norberto. Irmão Norberto, provavelmente, durante a noite, só se tiver alguém lá para pegar ele e trazer. Mas na escola sempre ele vai estar com a gente aqui. E nós vamos levar a Santa Ceia para ele lá logo mais, depois amanhã, ou um obreiro pode ir lá depois do culto, termina cedo, leva a Santa Ceia para ele. Então, graças a Deus, novamente estão aqui com a gente.
que Deus possa abençoar, dando mais vida. Acho que eu já tenho 90 ou 91. Glória a Deus, irmão, aí pela vida. 91. Isso é dádiva de Deus, é longevidade de vida. Deus que dá isso aí. É Deus que faz nós ficar vivos aí, né? Graças a Deus. E ele trabalhava até pouco tempo, ele trabalhava lá, deixou para o filho dele, treinou o filho dele, mas ele trabalhava até pouco tempo ainda. Ele trabalhava lá, né, consertando os calçados lá. Que Deus possa abençoar. Cadê? Que Deus possa abençoar. É bem-vindo? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Convidando aqui o Montoninho e a Mansuelis, que é aniversário, vamos cantar parabéns, né? Cadê o Mondalto? Mondalto? Vamos fazer um tri aqui, um tri. Deixa o salmo número 20 para todos vocês. Cadê o Mondalto? Está aqui. É a Mansueli, porque é o Toninho Sueli. Só o dele. Então, os dois aqui, ó. Salmo número 20. 103, os dois somando 103 anos. Agora quem que é o mais novo, o mais idoso, hein? Vamos cantar o parabéns? Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Qual deles que vai matar a vaca, hein? Que Deus abençoe os irmãos. Salmo número 20 para vocês aí. Que Deus abençoe. Bom almoço para todos. Que Deus abençoe. Logo mais estamos aqui na casa de Deus, para nós juntos adorar a Deus e participar da Santa Ceia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.